Olá pessoal, muito obrigado por estar no curso avançado. Esta é a aula número 5. Estamos falando sobre funções de busca. As funções de busca que este curso já abordou foram as funções proc-h e função proc. Desta vez, conheceremos a função corresp, uma função simples e muito útil para ser utilizada com outras funções. Vamos ao primeiro exemplo. Eu tenho aqui uma lista de nomes e eu gostaria de escolher um desses nomes e saber em que posição esse nome aparece dentro daquela lista. Ou seja, se eu selecionar a Cristiane Aparecida, a função corresp me diz que dentro dessa lista Cristiane é a terceira. Se eu selecionar outro nome, no caso a Regiane é a segunda. Então é isso que a função corresp faz. A função corresp, ela procura um valor dentro de uma lista que esteja na vertical ou na horizontal e devolve a posição relativa desta informação. Vamos fazer o primeiro exemplo para vocês. Primeiro, na minha lista de funções, procuro pela função corresp e dou OK. O valor a ser procurado é o nome que iremos selecionar. Matriz procurada é em que região o que estamos selecionando pode ser achado. Isto quer dizer que nós estamos acostumados, principalmente com a PROC-V, em selecionar uma matriz tabela. E isso não é possível. A corresp só permite que você indique em que local você pode encontrar esta informação procurada. Então, a Sueli, ou melhor, a Regiane, ela está dentro dessa lista apenas. Tipo correspondência é aquela quarta opção que nós já abordamos tanto na PROC-V quanto na PROC-H. Aqui dentro, a exemplo dessas funções, podemos usar o 0 e o 1. O 0 sempre é usado quando aquilo que estamos buscando é idêntico, e é este o caso. Então eu vou colocar aqui o 0 e temos aqui que a Regiane é a segunda da lista. Se eu escolher a Cristiane, ela é a terceira. Então, simplesmente isso é o que a função corresp faz. Repito, ela procura um valor dentro de uma lista que esteja na horizontal ou na vertical e devolve a posição relativa dessa informação. Só isso. Vamos ver um segundo exemplo, onde agora nós temos uma tabela, só que essa tabela ela está crescendo numericamente. Ela está em faixas, o que caracteriza aquele número 1 que nós já conhecemos da PROC-V. Então, se eu digitasse aqui, digamos, 250, em que posição esse 250 pode ser achado? Dentro dessa faixa, 250 está bem aqui, na segunda posição. Então, para fazer isso acontecer, eu vou no botão FX, seleciono mais uma vez a função corresp e procuro pelo número 250. A minha matriz procurada, repito, não pode ser mais do que uma coluna. Apenas uma, a principal. Então, o 250 será pesquisado dentro dessa faixa e como os valores estão crescendo, eu vou colocar o número 1. E assim, o número 250 é encontrado na segunda posição. Eu vou trocar aqui e colocar o número 800, só como um teste. 800 já cai na terceira posição. Só que a função corresp, ela tem um terceiro tipo que a função PROC-V e PROC-H não tem. Note que essa tabela daqui, ela está em ordem decrescente. Ela contém os mesmos valores da tabela anterior, só que a disposição dela é em ordem decrescente. Para procurar valores nesse caso, eu posso usar aquele tipo -1, que aparece dentro da corresp. Deixa eu colocar um valorzinho aqui, 300. 300, ele está entre esse valor e este. Mas como não chegou nesse, ele está parado na primeira posição. Então, para a função corresp encontrar este valor, eu vou no FX, seleciono a função corresp, o valor procurado é o meu número 300, a matriz vem do 401 até o 0, e como a tabela está com essa lista decrescendo, eu coloco o número -1. Veja como é simples. Então, 3 exemplos da função corresp. Vamos falar sobre mais uma função. Essa função é chamada escolher. E quando é que nós iremos utilizá-la?
Nesse exemplo, nós temos aqui períodos de janeiro a dezembro, onde a empresa ela lança o faturamento mensal, as despesas e os lucros também. Então, o que eu gostaria é que, se eu pudesse selecionar nessa caixa um desses três títulos aqui, digamos despesas, aqui do lado direito aparecesse o somatório das despesas. Mas se eu selecionar faturamento, então esse total que está aqui deverá vir para cá. E a mesma coisa para a palavra lucro. Então eu vou começar selecionando aqui na tabela de funções a função escolher. Esta função, ela lê algum valor que contenha números. E ela funciona quase que de forma semelhante à função C, pois ela verifica se o valor recolhido for igual a 1, ela faz uma operação. Se for 2, faz outra operação. Se for 3, outra operação, até 254 valores. Então, olha só o que eu vou montar aqui. Eu sei que essa palavra daqui, faturamento, ela está seguindo a mesma sequência dessas três outras. Eu vou utilizar aqui uma função corresp. Acabamos de ver essa função. E essa função corresp, ela vai procurar a palavra, nesse caso, faturamento, ponto e vírgula, dentro desta área que está na horizontal. Se você observar bem, olhando apenas para esses três valores, faturamento está na primeira posição. Ponto e vírgula, qualquer que seja o nome que está nessa caixa, é idêntico a um desses três. Então, o valor 0. Então, eu estou primeiro dentro da função escolher, procurando esta palavra dentro dessa área. E aqui ao lado, o que eu vou ter como retorno ou é o número 1 quando for faturamento, o número 2 quando for despesas e o número 3 quando for lucro. Então, agora entra a função escolher. Eu leria a função escolher desta forma. Quando for número 1, é porque eu quero fazer a soma dos valores da coluna de faturamento. Mas quando aqui for 2, porque alguém escolheu despesas, então se o valor for 2, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou somar a coluna das despesas. E se for 3, eu vou fazer a soma dos lucros. Portanto, é bem simples. Eu tenho aqui condições para poder avaliar o que quero fazer quando for 1, 2, 3, 4 até 254. Esse num índice, portanto, é a chave do que você pretende. Sempre tem que ler e obter um resultado numérico, a partir de 1 ou não, aí depende do que você monta. Eu vou dar OK. Vamos ver se é isso mesmo. O faturamento 1934, 1934. Se eu chegar aqui e escolher a palavra despesas, vamos ver, 1090. E se escolher a palavra lucro, 844. Vamos lá, 844. Assim, temos duas funções nessa aula, uma função corresp e uma função escolher. A função corresp vai voltar nas demais aulas. Obrigado e até a próxima aula.